Amados amigos, queridos irmãos, queridas irmãs, trazemos hoje a sequência da teurgia de iluminação e antes de mais nada eu gostaria de agradecer a sua prestigiosa atenção. E quanto mais a atenção for profunda, mais benefícios você terá. Na aula anterior nós falamos de corpo físico, de corpo emocional e corpo mental. E na sequência nós precisamos falar de corpo astral. Você sabia que tem pessoas no mundo que nunca ouviram falar de corpo astral? Isso é completamente desconhecido para 2/3 da humanidade. Apenas 1/3 da humanidade ouviu falar de corpo astral. E como o nosso trabalho aqui pretende ser para o mundo, para todas as pessoas, inclusive para os iniciantes ou neófitos, eu quero me deter um pouco no corpo astral. Não confundir a aura, que é o campo eletromagnético que envolve o corpo físico, com o corpo astral. Não confundir o corpo astral com o corpo etéreo. O corpo etéreo, ele é apenas a cópia exata do corpo físico, aonde se alojam os sentidos, chamado corpo sensorial, o que sente, o corpo dos sentidos. Então nós temos um corpo físico, um corpo etéreo, aonde se aloja o corpo sensorial. Corpo físico, etéreo, sensorial. Isso também 2/3 da humanidade ignoram, não sabe o que é. Menos ainda o que é o corpo astral. O corpo astral, no espiritismo, por exemplo, é chamado de perispírito, corpo perispiritual. Esse é o corpo astral. Então, quer você fale num idioma de uma tribo religiosa, quer você fale em outra, os nomes são diferentes, mas o objeto é o mesmo. Para você que nunca ouviu falar esses nomes e acha estranho, entenda que o nosso ser, ele é formado por vários níveis de consciência. Cada nível de consciência, que a gente chama corpo, é na realidade uma parte da consciência ou uma parte onde a consciência se aloja. Então, consciência corporal, o que é? É a sua consciência se alojando no corpo físico. Consciência etérea é aonde a sua consciência vai ter a percepção dos sentidos, porque nesse corpo etéreo se aloja o corpo sensorial, o corpo dos sentidos, também chamado corpo dos desejos. É esse nível de consciência ou esse nível de expressão da consciência aonde nós vamos sentir o nosso corpo físico com os sentidos: audição, visão, olfato, paladar, tato e outros sentidos que o corpo tem também, né? O etéreo também ele é útil para transportar para o corpo físico as ondas de energia das diversas energias para acionar o nosso sistema nervoso, acionar a glândula pineal, acionar os hormônios. Então, o nosso sistema nervoso, ele é acionado tanto pelo corpo etéreo, sensorial, e vai produzir no corpo físico as sensações, quanto a consciência vai poder experimentar esses sentidos, porque a consciência pura, ela não experimenta esses sentidos.
Ela não sabe o que é tomar um sorvete e o gosto do sorvete. Ela não sabe o que é ter uma relação sexual e ter o orgasmo sexual. Ela não sabe o que é o prazer da maternidade, da mãe que quer o filho, de tudo que é jeito, ela quer um filho. E ela experimenta o prazer da maternidade, de criar aquela criança com amor. Não tem isso, a consciência pura. Ela só pode experimentar isso se ela entrar num mundo igual à Terra. Porque na Terra ela vai experimentar essas coisas, esses sentidos, esses sentimentos, essas emoções. Só que a Terra é um campo que prende, que é denso. Então ele meio que embaraça a consciência. Ele embaraça os sentidos. Os sentidos não são tão apurados. Ele pode ter sentidos mais apurados no corpo astral, enquanto ligado ao corpo físico. Então, o corpo astral, o perispírito, esse pode sentir os sentidos apuradíssimos, um olfato apuradíssimo, uma audição super apurada. Mas aqui, materialmente falando, é como se tivesse colocado, vamos dizer assim, o oceano dentro de uma caixinha de fósforo. O oceano é a tua consciência. A caixinha de fósforo é o teu corpo físico, etéreo, sensorial. Então equivale a isso. É como colocar o oceano dentro de uma caixinha. Você imagine a expansão do corpo astral ou a consciência se expandindo e o corpo astral sentindo essa expansão. É como sair de uma caixinha e ficar grande, 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 como se fosse do tamanho do universo. Que maravilhosa é a consciência quando experimenta o corpo astral sem o corpo físico. O corpo astral, portanto, sem que a pessoa tenha sequer consciência de que ele existe, ele é o quê? Ele é uma energia entubada e cheio de ataduras. Mas dentro dele conserva uma coisa espetacular. Uma chispa divina de luz. Uma pequena centelha de luz. É a tua herança. Então, para a cura dessas ataduras, nós vamos falar no bloco 2. Dona Nilza, e o medo? Como trabalhamos o medo para fazer esse desdobramento? Sim, a pessoa, enquanto... Por exemplo, você tem medo e desconhece que é medroso. Às vezes a pessoa é covarde e desconhece que é covarde. Como trabalhar isso? Enfrentando. Mas você vai enfrentar sozinho? Você precisa de pessoas experientes que ajudem você a se desdobrar, porque o único jeito de trabalhar o medo é enfrentando justamente o que te dá medo. Não se cura o medo deixando-se de enfrentar a causa que o gerou. Você tem medo de barata? É maior do que eu o medo de barata. Então você tem que enfrentar a barata, porque se você não enfrentar a barata, você não vai curar o medo. O segredo da cura do medo é enfrentar aquilo que te dá medo. Não tem outra forma de enfrentar o medo. É claro que você precisa de um auxiliar nessa hora. Você fala, olha, eu quero fazer a cura dos meus medos, mas eu preciso de uma pessoa experiente que me ajude, por exemplo, no medo de sair do corpo físico. Você vai procurar quem? Uma pessoa que já está há 30, 40 anos habilitada e fazendo experiências extrafísicas e saindo do corpo. É natural, você tem medo, eu sei até porque você teria medo, né? Medo de desconhecido, medo de encontrar um bicho ruim e assim por diante. Você nunca pensa que pode encontrar uma coisa maravilhosa, um anjo, você já pensa no pior.
esse lado negativo também tem que ser curado, porque a cura da alma, a cura do perispírito, a cura do corpo astral, ela é feita para curar os outros níveis de consciência, a mente, as emoções, o corpo físico. E nem sempre significa que vai curar o corpo físico, né? Porque existe motivos para essas doenças. Então seria a base de treinamento. Treinamento. E esse treinamento leva muito tempo ou nós estamos em outros tempos? Esse treinamento depende muito da pessoa, depende muito do instrutor, porque a pessoa tem que confiar tanto no instrutor que ela vai ter certeza que ela vai fazer uma boa saída, vai dar um bom passeio e encontrar belas coisas. Agora, se ela não tiver confiança, primeiro tem que estabelecer uma confiança. É como você e seu médico. Se você não tem confiança no seu médico, sai dele. Então você tem que achar o seu terapeuta de desdobramento. Isso quer dizer que sozinho é perigoso? Não, a senhora não orienta? Sozinho eu não oriento, a menos que a pessoa já tenha capacidade natural, porque tem gente que tem essa capacidade natural desde criança e é acostumada a vida toda. Então essa pessoa não precisa de ninguém, mas uma pessoa que é medrosa e afirma eu tenho medo, essa afirmação já está dizendo que ela precisa de ajuda, ela precisa de ajudante. E eu não recomendaria nunca. Vem para mim e diz eu tenho medo, eu falo, você não pode realmente fazer isso sozinho. Você precisa de uma pessoa que você confie. Entendi. Então, esse medo não é instintivo, é de pessoa para pessoa. Esse medo é instintivo, porque o ser humano, ele tem um cérebro atrás, reptiliano, que corresponde à parte animal e que o corpo sensorial sente também. Então ele tem medo do escuro, do vazio, ele projeta um monte de medo. O medo é natural e todo mundo tem medo. É preciso se conscientizar. Eu tenho medo, eu posso não reconhecer os meus medos, mas existe medo na minha composição. Depende do que vai aparecer na minha frente. Agora tu imagina, você fala, tá bom, eu vou fazer sozinha. Aí você consegue. E de repente você se vê uma bolha gigante, como se fosse chiclete, que vai para o teto. E você começa a olhar seu corpo. E você se pergunta, e agora onde eu vou? Quem você deve chamar? Meu Deus, Jesus Cristo, anjo da guarda, agora me ajuda, por favor, porque eu consegui sair e eu quero uma ajuda, quero um auxílio. Se você vê coisa boa, em nome de Deus, ninguém me toca. Então são coisas que você aprende com o instrutor a trabalhar esses pontos. Entendi. E seguindo, o que é importante também é você compreender essas ataduras, questões do eterno agora, porque nós estamos sempre no agora. O agora contém o passado, o agora contém o presente, o agora contém o futuro. Então, se você fala assim, é de 300 vidas passadas atrás, eu tenho um resquício ainda de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você deve se lembrar que no mundo, muita gente não acredita em reencarnação. A reencarnação, provada na Índia inúmeras vezes, ela não tem o selo da comprovação científica. Imagine você, se isso for comprovado, a reencarnação. Inúmeros relatos de EQM são interessantes, por quê?
Porque um diz que se lembra das reencarnações passadas. O outro se lembra que esteve com uma luz de grande consciência e que ensinou tudo e que todo o conhecimento do absoluto estava dentro dela, e desse conhecimento não existia reencarnação. Não existia punição, não existia castigo, não existia julgamento, não existia culpa, não existia nada disso. Mas existia o fato da mente criar um inferno. Então o inferno é mental. E assim por diante. Você está compreendendo? Sim, perfeitamente. Que essa atadura ou essas ataduras, elas, se você viveu 300 vidas ou não viveu 300 vidas, não interessa. O que interessa é agora, aqui e agora. Agora você tem medos, agora você tem medo, agora você tem dificuldades, desafios, questões, problemas. Agora, não adianta muito ficar olhando para o passado. Não adianta querer ficar olhando só o futuro. Quando o futuro chegar, será agora de novo. Então, é hoje, é agora. O que ajuda mais? É você se tornar uma pessoa positiva. Uma pessoa que cuida de si e ajuda a cuidar dos outros também. Porque a solidariedade é uma das armas de cura e de rompimento das ataduras da alma, da consciência. A consciência se alarga quando você cuida de si e cuida de outras pessoas. Você procura aprender e você procura ensinar outras pessoas. Então, não fique ligado nisso de tem encarnação, não tem encarnação, tem castigo e recompensa. Não se ligue nisso. Agora imagine que nós estamos vivendo um tempo acelerado que requer que nós trabalhemos os nossos medos. Então, se antes a gente podia gazetear, folgar, deixar para lá e tudo, agora não. Agora nós vamos precisar encarar um autoconhecimento para poder identificar esses medos e sempre vamos precisar de ajuda se somos completamente neófitos e ignoramos tudo sobre nós mesmos. Esse tempo é um tempo acelerado, comprovadamente. Se você pesquisa, se você estuda, você vai ver que esse é um tempo acelerado, comprovadamente. Nós estamos vendo, nesse tempo de curar os medos, uma nova Matrix. A velha Matrix, o que ela mais incutiu foi medo, porque através do medo governa-se, escraviza-se toda uma humanidade. A humanidade é escravizada pelo medo. Mas esse medo, ele é fomentado também. Não é só o medo natural, é o medo criado, né? Medo criado por seres que governam o mundo, não são seres bons e não são seres visíveis. Então o mundo ainda está sendo governado por seres não bons, não luz e seres que não são não usam a inteligência para o bem, usam a inteligência para o mal. E eles têm muitas tecnologias, inclusive de produzir eventos naturais, pseudamente naturais, como hecatombes. Isso é real. A nova Matrix, que trabalha justamente falando muito de medo, trabalha falando de profecias negativas e positivas, promessas maravilhosas com data que jamais aconteceram e que furou tudo, não era nada daquilo que estavam prometendo e dizendo. Enfim, existe uma nova Torre de Babel, que muitas vezes eu penso, essa nova Torre de Babel
Não é a mesma Torre de Babel da velha Matrix que sempre escravizou a mente humana com crenças absurdas, crenças que atentam contra a inteligência e a racionalidade do humano mais evoluído. Muitas vezes você escuta coisas que são uma repetição constante. Então, o culto agora é culto para extraterrestre, é culto para terapias, milhares de terapias. Nunca teve tanta terapia, tanto terapeuta como agora. Eu quero dizer a vocês que existem os competentes, honestos ou éticos, existem os de valor, mas a infinidade maior que existe são aqueles de preço, não de valor. E nessa Torre de Babel, que é essa nova Matrix, muitos de vocês podem adquirir uma nova crença, ficar lunático, se fanatizar, tanto quanto você vê de fanáticos em várias religiões. Isto é uma forma de manipular, escravizar, induzir e extrair benefícios, não para você, mas para quem trabalha com isso. Então, o que você tem que ter nessa questão do tempo que está acelerado e cada vez mais produzindo esse tipo de coisa, junto aos seus medos? Você vai ficar com medo de encarar essa nova Matrix, de conhecê-la e vai sair correndo dela? Não. Você precisa conhecer a nova Matrix. Ver e discernir o que é loucura e o que não é loucura. Sabe por quê? Porque nem tudo o que dizem de extraterrestre é verdade e nem tudo o que dizem de extraterrestre é mentira. E a nova Matrix, que inclusive fala do tempo e fala dos medos, né? O principal papo, trilho da nova Matrix é dizer que a velha Matrix governou você através do medo. Mas a própria nova Matrix tem os seus profetas que falam coisas terríveis. E outros que falam coisas maravilhosas. Gente, é tão sério o negócio que tem pessoas ficando malucas. Tem pessoas perdendo a sanidade mental por causa da aceleração do tempo mostrando essas coisas, e essas pessoas caem na rede da nova Matrix sem discernir absolutamente o que é verdade e o que é mentira. Porque tem extraterrestre. Agora tem canalização de todo tipo, sabe? De Deus, de arcanjo, de Sananda, Cristo, Jesus. Poxa, canalização da raça dos arcturianos. Eu vou dizer a vocês, parte disso é verdade. Vamos dizer que 1% é verdade e 99% é uma nova Matrix. As promessas delirantes. Uma pergunta, dona Nilza. Qual seria a chave para ter um discernimento, né, e não cair, né, nessas armadilhas desse modismo, de que tudo hoje a gente não sabe mais o que é verdade, o que não é, essas coisas fake, né, que tem nesse mundo também. A senhora teria alguma dica? Sim. Você precisa fazer meditação. Você precisa entrar em contato com o seu eu superior. Você precisa entrar em contato com a luz do seu ser. E isso é possível através da meditação.
Na meditação você escapa de zombeteiros, mentirosos e assim por diante. Você escapa dessa nova Matrix. Você vai saber a verdade através da sua própria luz, que nunca vai te enganar, que nunca vai ser falsa luz, que nunca vai ser trevosa, porque existe a luz dentro de você, existe a centelha. E a meditação, ela começa você fechando o olho e fitando a escuridão, mas a meditação pode ser de tantas formas. Uma forma de iniciar a meditação para a pessoa que é iniciante ou nunca fez, é sentar, relaxar e procurar ouvir o silêncio. Você pode levar 3 meses, 1 mês, 1 ano, não importa, para ter o controle físico. O controle físico é assim, ficar imóvel, então ter autocontrole para ficar o corpo imóvel, aquela coceirinha que dá no tornozelo, aquela coceirinha que dá em algum lugar. Então, você leva um tempo para ter essa parte do autocontrole físico. Muitos centram-se na respiração. Eu gosto de deixar a respiração livre, tranquila, e gosto de buscar o silêncio. Encontrar o silêncio até mesmo no meio dos ruídos. A minha mente, ela fica procurando, vasculhando como um radar dentro de mim o silêncio. O que é aquela enxurrada de pensamentos, sentimentos, sensações, emoções, memórias que vem na hora da meditação? É o respirar da mente, são as coisas que passam. Você pode determinar e decretar palavras de corte. Você pode escolher suas próprias palavras. Você pode falar simplesmente Jesus, e isso significa que você convencionou que a palavra Jesus é para você cortar o fluxo de macaquinhos na árvore, né? Ou até mesmo observar, né? Apenas observar. Apenas observar. Porque aquele que consegue observar sem embarcar. Sim. Porque se ele embarcar, ele já vai É como uma nuvem, né? Ver a nuvem passar. Exatamente. Daí que vocês precisam considerar a possibilidade da meditação como a cura do corpo astral, a iluminação. Ela seria uma chave para a cura do corpo astral. Ela é uma grande chave. Agora, para a iluminação, ela é a chave número 1. Uhum. Mas não dispensa as outras chaves. As outras chaves é o seguinte: suponha que você está triste. Então você coloca uma playlist de músicas que tenha instrumentos de percussão, que vai repercutir na Kundalini, no chakra básico. Esse movimento e a sessão de música vai lhe dar alegria. Mas suponha que você seja depressivo e você não suporte esse tipo de som. Cara, se você suportar e você tiver uma companhia também, mas mesmo que não tenha, e você fizer uma sessão musical, mesmo que no princípio seja um remédio amargo, você vai ver que é um tipo de meditação. Quem diria? Instrumento de percussão. Então, meditar, a gente medita de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras. É muito fácil meditar. Uma paradinha, uma fechadinha de olho, um contemplar a escuridão, porque por trás dessa escuridão tem a sua luz. E um mantra: luz do meu ser.
luz do meu ser, revela-te. Luz do meu ser, revela-me. Luz do meu ser, revela-te. Luz do meu ser, revela-me. Quando você diz, está numa meditação qualquer, ou dá uma fechadinha de olho, em qualquer lugar, no escritório, na cozinha, enquanto está fritando o bolinho, uma fechadinha de olho, luz do meu ser, reflete. Revela-me, revela-te. Luz do meu ser, manifesta-me. Luz, eu estou aqui, é. Eu estou aqui. É, luz do meu ser, eu sou. São tantas formas. E luz do meu ser, reflete-me. Porque eu sou um espelho da luz do ser, entendeu? Uhum. Reflete-me também. Manifesta-me através de mim. Luz do meu ser, manifeste-se através de mim. Muito bom, muito bom. Eu estou aqui. Eu estou aqui e eu sou aqui. Então, vocês precisam, na hora da meditação, ter as suas chaves. E você pode ser criativo, criativa, elaborar suas próprias chaves, chaves de poder, que a gente chama de chaves de poder. E, por exemplo, tem uma chave de poder muito poderosa chamada vida. A vida é um poder imenso. A vida é incrível. Deus é vida. A vida é Deus. A vida é Deus. Deus é vida. Então, onde tem vida, tem Deus. Tudo tem vida. Olhe, eu estou meditando. De repente, surge no rio da vida, da minha vida, um crocodilo. É um pensamento qualquer memória. Eu simplesmente falo vida. Falo não, eu penso vida. E o crocodilo, desaparece e eu volto a ouvir o silêncio. Ou eu volto a me focar naquilo. Agora, o que ajuda mais de tudo é você fazer a meditação na natureza. Então, veja bem, nós falamos do corpo astral, nós falamos dos medos, nós falamos que o único tratamento do medo é enfrentar o medo, sempre recorrendo à ajuda de alguém. Nós falamos também da Torre de Babel, que é a nova Matrix, do discernimento que você precisa ter. E o discernimento você obtém conversando com as pessoas, interagindo com elas, com os mais velhos, com os mais... Nem sempre os mais velhos estão aptos, né? Mas com aqueles que são estudiosos, dedicados, sinceramente dedicados, são honestos, éticos, entendeu? E que são grandes terapeutas. Aí você fala assim, mas eu vou atrás e não sei o quê. É isso mesmo, meu filho, minha filha, é para ir atrás, sim, por que não? Tem que saber, esse é um tempo em que você tem que ler, reler, ler muito, procurar informações. Esse tempo é tempo de saber, não só das coisas exteriores, mas principalmente do seu mundo interior, através da meditação. Vá buscar a sua luz através da meditação. E quando junto à natureza, junto ao verde, junto ao azul do céu, junto às estrelas, é outra coisa. Você pode fazer uma viagem em corpo astral e escolher um local maravilhoso em qualquer parte do planeta e meditar ali em corpo astral. Você já imaginou o salto quântico de evolução e de iluminação? Então,
esse tempo não é tempo de se perder em confusões. A resposta está dentro de você. Agora, se você não tiver disciplina, se você tiver preguiça, se você não tiver vontade, não adianta pegar a sua vítima e pagar para alguém ilustrar a vítima sua, porque a vítima, o que ela quer é energia. Ela paga para ter energia. Fácil, tranquilo, né? Não quer lutar, não quer fazer por onde, não quer nada. Eu sei que isso não é agradável de falar e vocês gostam de coisas agradáveis. Pode ser mentira, mas tem que ser uma mentira maravilhosa, que te promete mundos e fundos, o céu, sem você fazer nada para merecer esse céu. Então, é o tempo da verdade também. E a cura da depressão, da instabilidade emocional, do nervosismo, se obtém através da meditação. Eu sei que tem pessoas cuja mente ou cujas mentes não têm condições de meditar sem uma âncora forte do seu lado. Eu sei disso. Mas se você ainda é relativamente normal, você tem que se comprometer em meditar pelo menos 2 vezes ao dia. Ou pode passar o dia inteiro em meditação, fazendo tudo o que você tem que fazer. Ah, mas isso é possível? Como é possível isso? É porque você está em permanente contato com o sagrado. Ah, o que é o sagrado? A natureza sagrada. Você tem um pedacinho de natureza perto de você, ou você tem um pedação de natureza perto de você, é sagrado. Se você faz seus mantras, seus rezos, suas meditações, suas invocações ao mestre que você acredita, mas é Deus Pai Criador primordial, Deus como mãe, amor divino incondicional, Deus como vida, existências e eternidade. Deus como a inteligência amorosa universal. Sua mente está sempre buscando esse contato, rememorando essas palavras, porque elas são barquinhos na sua mente, barcos que te levam para o sagrado interior. É isso, meus queridos. Acho que está bom por aqui, Jeanette. Acho que sim. Então, desejo a vocês uma feliz iluminação nesse processo de iluminação. Você sabe que tem a Hatha Yoga, e tem um monte de tipo de yoga. E tem um tipo de yoga que é chamado Jnana Yoga. É a yoga do conhecimento. Conhecer também é praticar yoga. Sim. E você pode praticar yoga, praticar Tai Chi Chuan, enfim. Mas de repente você pode querer praticar artes marciais. E de repente isso pode ser uma grande forma de você se desprender da parte densa, magnética, pesada do seu corpo e ter mais facilidade para se conectar com a sua luz interior, com o seu eu interior, a luz do seu ser. E tem tantas técnicas, né? Tem técnicas bem simplesinhas, tipo, sei lá, assim, por dia, para começar, você pode ir a cada 10 minutinhos, ou se não 3 vezes ao dia para começar, observar a respiração. Sim, você tá é uma das... dia, só você pode estar fazendo o que tiver. Você para ali 1 segundo, 2 segundos e observa a respiração. Pronto, volta. Foca na respiração. Isso é uma técnica simples, mas que já é um grande começo. Essa técnica foi a técnica que eu iniciei. Quando eu comecei com ela.
depois eu fui, eu mesma, desenvolvendo várias técnicas para mim. Porque eu acho que a pessoa tem que desenvolver a técnica dela. Mas isso depois que ela percorreu uma longa estrada, né? Primeiro tem que conhecer, né? Primeiro, e nunca esqueça, peça ajuda a uma pessoa que oferece esse tipo de serviço, né? Então, acabou? Acabou. Meus queridos, olha, eu estou de braços abertos, envolvendo todos vocês num abraço de luz, amor, bondade e compaixão. Graça vos damos. Gratidão profunda, meus amores.